Tudo bem, Sinara? Oi, Thalita. Oi, boa tarde a todos e todas. Tudo bom, querida? Quanto tempo, hein? Tô bem também, muito tempo. E você vem num dia especial aqui falar com a gente. Tem muita coisa para a gente conversar sobre o que foi esse ato ontem, futuro aí da extrema-direita. Quero conversar sobre tudo isso com você. Careta, né? Mas deixa eu aproveitar, Sinara. A gente tá com a Laura Capriglione também já conectada. Eu vou botar ela nessa conversa, porque daí a gente conversa todas nós juntas. Como um programa hoje feminino. Laura Capriglione, jornalista aqui com a gente também. Vamos colocá-la já? E daí conversamos às 3. Tudo bom, Laura? Seja bem-vinda. Oi, meninas! Que delícia conversar com vocês. Que bom, que bom. Não é? Maravilhoso esse programa de mulheres para falar sobre esse dia 25 e muito mais coisa, né? Mas quero começar fazendo essa análise sobre o que foi o dia de ontem, então, para o bolsonarismo e para a extrema-direita. Sinara, quero começar te ouvindo. Qual a avaliação que você faz, então? Eu vi muita gente falando sobre esse grito de desespero, que foi o discurso de Bolsonaro ontem. Quero saber como você avalia. E a Laura esteve lá ontem, né? Logo depois eu quero ouvi-la sobre percepções ali dessa manifestação. Mas, Sinara, conta pra gente. Olha só, o que eu penso sobre essa manifestação é o seguinte, né? Achei muito risível o espanto de setores da mídia comercial com o fato de reunir bastante gente. Normal, né, gente? O cara acabou de perder a eleição para o Lula, obviamente, que é uma força política no Brasil ainda, né? Agora, sinceramente, como disse Jair Messias Bolsonaro, chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Né? Porque o que é isso? É um comício? Não tem eleição para presidente esse ano. Aguardem a sua vez, né? Eu acho que não faz o menor sentido o Bolsonaro pedir anistia e dizer que não foi golpe. Para poder pedir anistia, tem que ter tido um crime. Ué, não pode dizer assim, não foi golpe, quero anistia. Não faz sentido, né? Ou foi golpe tentativa de golpe e ele quer anistia, ou não foi tentativa de golpe, então não precisa de anistia, correto? É isso, ele arma um circo ali para pedir a anistia para ele próprio, né? Ele fala ali do pessoal preso no 8 de janeiro, mas ele se inclui no que foi esse crime aí cometido e que agora é a anistia. Laura, você citava inclusive na sexta-feira sobre ser um culto a céu aberto, e foi bem isso, né? Assim, todos os discursos ali citando Deus, citando essa questão da religião, substituindo, assim, tomando o poder do Estado, então foi um culto a céu aberto, de fato. Olha, isso, a meu ver, foi o... Teve uma pequena virada de chave no discurso bolsonarista. A Michelle, que foi a primeira pessoa a falar, ela falou uma frase que a mim me impressionou demais, que é a seguinte: olha, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderíamos misturar política com religião. E o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Então, sacou? O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: eu não sei se vocês se lembram, quando teve a campanha eleitoral, o Braga Neto foi uma vez pedir voto dentro de uma igreja evangélica. E ele foi e pediu desculpas. Ele falou: gente, desculpa por estar falando sobre política aqui, mas, na verdade, o momento é desesperado, nós temos que votar no Bolsonaro e tal, não sei o que, não. Mas ele pediu desculpas. O que eles estão falando agora é que acabou a desculpa, entendeu? Sim, é política com religião. Não tem mais. O Brasil, para eles, não é mais um país laico, entendeu? Eu acho isso uma questão fundamental. Fundamental por quê? Porque o que a gente está vendo que o bolsonarismo acabou fechando como espaço político é o espaço das congregações de fiéis das mega igrejas neopentecostais. Não vamos nos iludir. Ontem foi uma manifestação como é a marcha com Deus, com Deus ali, da marcha para Jesus, que os evangélicos neopentecostais fazem todo ano, e que rivalizam o tempo inteiro com a parada LGBTQIA+. Bom,
Só que acabou a máscara. Agora é sim para ser assim. Tanto é que o principal organizador dessa manifestação por favor, não vamos nos enganar, não foram os parlamentares, não foram os governadores, não foram bolsonaristas, não foram. Foram as igrejas neopentecostais. Elas é que organizaram essa parada, tendo como principal quadro o Silas Malafaia. Então, eu acho que a gente teve uma virada de chave. Assim, aí você fala, mas já era. Era, mas não era assim, entendeu? O Bolsonaro era um coadjuvante no ato dele mesmo. É importante ressaltar isso. O Bolsonaro fez um discurso bunda mole. Desculpa a expressão, mas foi um discurso de covarde. Ele mesmo chegou acho que passou agora isso, ele falou, todo mundo sabe o que eu acho, mas eu não vou falar. Não vou falar por quê? Porque eu estou com medinho. Entendeu? É isso que ele... Então, ele estava com medo. Bom, ele era a própria expressão do medo, né? Porque não bastasse ter invocado o pai, a infância, ou não sei o que lá, não bastasse tudo isso, né? Ele quis aparecer como uma vítima da perseguição generalizada, e para coroar, ele estava com um mega colete, que acho que protegia o Bolsonaro de todas essas balas que estouraram, e bombas e que estouraram no apartamento de um oficial do Exército em Campinas. Gente, eu vou falar para vocês, na boa, explode no mesmo dia que está tendo um ato em São Paulo de bolsonaristas. Não foram 3 bombinhas, era um arsenal que tinha mais de 100 armas, como você mesma falou, tinha de tudo naquilo. Se esse cara não estava fornecendo arma para traficante, eu não sei, eu tenho o direito de pensar que pode ter alguma coisa um pouquinho mais séria nessa história. Esse desvio de armas do Exército, o que é que está por trás? Precisa ser feita uma investigação seríssima sobre isso. Mas, concluindo sobre o ato de ontem, o Bolsonaro era uma caricatura de si mesmo. Quem viu o Bolsonaro afrontando, chamando o Alexandre de Moraes de vagabundo, eu não vou falar. Bolsonaro falando de pacificação, Laura. Ele falou de pacificação. Quando é que você pensou em ouvir essa palavra vinda de Bolsonaro, aquele que falava em fuzilar a petralhada, agora está convocando a pátria para a pacificação. Eu achei ridículo. Mas é aí que está o risco. É aí que está o risco, Sinara, porque ele falou sobre... esse ato foi isso, que a gente foi muito menor do que eles mesmos estavam esperando, foi um ato que o Bolsonaro estava apavorado, mas foi um ato que avançou uma coisa que é muito importante, que é a história da anistia. E, olha, francamente falando, eu fiz campanha pela anistia no Brasil, e eu fiz campanha pela anistia ampla, geral e restrita, acompanhei todos os caras que estavam voltando do exílio, fui recepcionar os caras no exílio, e eu não achava nenhum deles culpado, entendeu? Então, se esse raciocínio não valeu para nós, não vale para eles também não se sentem culpados, eles não estão pedindo anistia porque eles se sintam culpados, e sim porque eles estão sentindo que estão sofrendo uma perseguição. Então vamos entrar na lógica um pouco desses caras. Então eles sentem que estão sofrendo uma perseguição. Por quem? Pelo Executivo e pelo Judiciário. Onde é que vai passar essa tramitação, se passar a tramitação do projeto? Bolsonaro fez esse apelo aos parlamentares e Hamilton Mourão apresentou agora um projeto de consulta popular, pedindo essa anistia. Então, isso já foi encaminhado de alguma maneira, diga. Então, agora vamos pensar. O Brasil é um país que, desde o dia que chegou o primeiro português aqui, é o país que pega e joga para baixo do tapete tudo o que houve de canalice. A anistia no Brasil foi isso... enfim, a abolição da escravidão foi isso, a república foi isso. É o seguinte, vamos pacificar o país. O Brasil tem uma vocação gravitacional para esse tipo de coisa. E, portanto, eu acredito que essa narrativa, estamos sendo perseguidos,
vamos zerar a fatura. Isso tem um apelo gigantesco dentro de um congresso bolsonarista como nós temos, entendeu? Ou ninguém nunca ouviu falar que precisa pacificar o país dentro da classe média. Então, eu não acho que foi um ato estúpido, eu não acho que foi um ato... Eu acho que foi um ato milimetricamente feito para conseguir colocar Eles estavam completamente nas cordas. Todo mundo falava, o Bolsonaro pode ser preso a qualquer minuto. Não é verdade, o Bolsonaro, a partir de ontem, já não pode mais ser preso a qualquer minuto, entendeu? Simplesmente isso. Porque existe uma nova cartada. Se prender o Bolsonaro, a campanha da anistia vai explodir. Ou alguém tem dúvidas de que sim? Então, eles fizeram uma movimentação. Tanto é que você vê hoje, está sensacional. Eu estou acompanhando tudo desde muito cedo. Você vê todo o STF falando, o Bolsonaro não nos assusta, não temos medo de Bolsonaro. Epa! E a hora que isso aí for votado dentro do Congresso Nacional? Quem disse como é que vão votar esses caras? E se não votarem a favor da anistia, quanto que vão cobrar do Lula para não votar nessa anistia? De qualquer forma, nós vamos continuar chantageados por todos os lados, entendeu? Então, olha, desculpa, eu acho que foi uma jogada de mestre. E acho que a gente vai ter que cada vez mais... E acho que foi uma jogada de mestre, 1, e 2, acho que a gente está numa situação muito complicada, porque eles se fecharam de novo, entendeu? Numa narrativa que vem, e tem Israel, tem aborto, tem crime, tem perseguição, tem anistia, tem... Mas eu tenho minhas dúvidas, viu, Laura? Eu tenho minhas dúvidas sobre a sobrevivência política disso, sabe? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Bolsonaro levou bastante gente à rua, né? A Polícia Militar de São Paulo deu uma exagerada, né? Claro. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi fardado, né? Foi de verde e amarelo, camisa da seleção. Então, assim, esses governadores mostraram apoio ao Bolsonaro. Agora, eu não sei se isso... eu tenho uma impressão, Laura, eu posso estar enganada, mas pode ser otimismo da minha parte. Mas eu olho todas aquelas cenas, eu vejo uma coisa meio anacrônica, tipo, já era aquilo ali, sabe? Eu não vejo que tem um apelo popular enorme se vestir de verde e amarelo para ir para a rua hoje em dia. Muita gente fala, inclusive, que agora, no dia 26, tudo vai continuar do mesmo jeito que sempre. Então, a situação penal perante a justiça de Bolsonaro continua a mesma. Mas o que a Laura coloca, eu acho que é um detalhe muito importante, é que não continua mesmo, porque muda o timing político da possível prisão de Bolsonaro. Porque ela não pode ser feita agora imediatamente, porque ele pode sair como mártir dessa situação. E a gente sabe que essa prisão é política também, né? Então, assim, continua tudo na mesma? Mais ou menos, né? A gente precisa observar agora qual vai ser o timing dessa investigação da Polícia Federal.